Porque a gota, na verdade, ela é uma forma de artrite. Artrite é inflamação das articulações. E artrite gotosa é quando forma. Por que é chamada gotosa? Porque você tem o depósito do ácido úrico, né? Dos cristais do ácido úrico nas articulações. Então fica como uma gotinha, como se por baixo da articulação e aqui, tivesse aquela gota que é uma calcificaçãozinha, vamos dizer assim, né? Um cristalzinho que está ali e dificulta muito a mobilidade e causa muita dor, porque ela é uma artrite, quando a gente fala o it, né? É uma inflamação mais aguda. Então a articulação ela fica vermelha, ela fica inchada e causa muita dor. E aí, gente, o que a gente vê no tratamento dessa patologia é só o uso de fármacos, né? Muito anti-inflamatório não esteroides, os corticoides. E na gota crônica, quando a pessoa já tem aquele caso recorrente que vai se repetindo, eles usam os hipouricemiantes, né? O que é isso? É a tentativa de baixar o ácido úrico na sua corrente sanguínea, né? E aí muita gente usa o alopurinol, a primeira linha, né, desses medicamentos, porque a purina, que estaria também muito associada ao nosso ácido úrico. E aí, gente, esse monte de nome, esse monte de intervenção, né, eu fico olhando e vejo, né, como a gente vinculou que o envelhecer é igual a adoecer. E eu não acredito que a única saída para a gota sejam os medicamentos, porque a gente sabe também dos efeitos colaterais, né? E falando das emoções, quando a gente pode integrar isso, e eu vou trazer aqui agora, como que a gente pode trabalhar nessa emoção, como que a gente pode usar a emoção a nosso favor e que atitudes saudáveis a gente pode ter se a gente teve um caso de artrite, se a gente teve algum momento agudo dessa patologia. Que atitudes você pode ter? Porque assim, a gente vive as emoções, elas têm um impacto no nosso corpo e a gente pode, através do olhar, através do autocuidado, liberar aquela sensação do nosso corpo. Imagina se você pode cuidar disso de uma forma natural, por que você vai estar tomando um monte de medicamento com efeitos colaterais que não estão atuando na causa que gerou o problema, né, que te deixam com uma dependência do medicamento e mais, você vai ficando desacreditada do seu organismo. Você vai realmente pensando, poxa, o meu corpo não funciona bem, então é uma questão aqui que eu tenho que usar o medicamento. A gente precisa trabalhar nessa causa. E aí é impossível a gente falar também de gota e de melhora de artrite sem a gente falar também da alimentação. Então, o consumo excessivo de álcool é um fator e a alimentação também muito ácida, né? O consumo exagerado de carnes, ele também aumenta o ácido úrico no nosso corpo. E aí a gente tem mais uma coisa que não facilita muito a potência do nosso rim, é a baixa ingestão de água. Então, eu sempre tinha uma taça bonita aqui, mas eu deixo assim, vou deixar a garrafa e vou estar sempre bebendo para lembrar, para você lembrar disso. Cara, se você souber a diferença que é para todo o seu organismo, se você aumentar a ingestão de água, você vai passar a carregar uma garrafinha com você. E aí, os nossos rins, eles não têm condição de filtrar, de tirar as toxinas do nosso corpo se não tiver água, gente, disponível para isso. A gente sobrecarrega muito. Então, uma primeira medida fundamental se você tem artrite, se você tem inflamações excessivas, é aumentar a ingestão de água. Vocês vão ver, isso vai virar um mantra: água, 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 porque a gente sabe, mas a gente não muda o hábito. Então eu falo, olha, um bom guia é pegar uma garrafinha, se essa aqui tem 1 litro. Então eu coloco, olha, nem começou amanhã, eu já estou aqui de água. Quando a gente acabar, eu já tomei 1 litro na minha manhã. Isso faz eu estar ajudando o meu organismo. Então é aqui, amores, que a gente se torna agente da nossa saúde, né? É aqui que a gente começa com uma simples mudança
de ingerir mais água, facilitar o trabalho do corpo. Por que a gente não faz, né? Então, não para ficar julgando você, você procrastina, você é isso. Não. Muita amorosidade com você, né? E começar a mudar os hábitos. Se a gente teve hábitos que surgiram com a pandemia, né? Se a gente passou a ingerir mais álcool pelo momento de insegurança, vamos retomando. Toma mais água. Eu brinco, eu falo que aqui em casa eu tenho um espumante. Qualquer momento eu vou fazer uma live para vocês de como eu faço o meu espumante aqui em casa. O meu espumante, ele é o kombucha. Eu não sei se vocês conhecem o kombucha. É um outro alimento também super poderoso para o funcionamento bom do nosso organismo, né? O kombucha, ele é feito com Scooby, né? Eu falo, não é adequado falar que é um probiótico, mas é como se fosse, você faz ele num chá. E eu uso um suco de uvas brancas e deixo ele saborizar. Quando a gente coloca no copo, ele tem gás, igual um espumante. Eu falo, então eu tenho até um espumante aqui que não vai me fazer mal, não aumenta o ácido úrico, muito pelo contrário, é um fermentado que faz muito bem para o organismo. E aí, um outro ponto que aumenta muito o ácido úrico, sabe o que é? A alta ingestão de açúcar também, e entra aqui os refrigerantes. Então, eu já diria, um substituto para refrigerante é você usar o kombucha, porque ele tem gás, você pode fazer os sabores de vários tipos. Eu uso com cardamomo, com canela, com hibisco, dá para fazer cada coisa deliciosa usando kombucha, ó. A Alice está dizendo que faz lá, que legal, eu adoro. Para mim é um momento muito gostoso de ter essa prática, e a gente vai tendo vontade de experimentar os sabores, né? Então, gente, reduzir o consumo excessivo de carnes, o consumo de embutidos, é que eu tenho que falar dos embutidos, né, gente? Isso realmente eu falo, quando eu falo dessas coisas, como eu não gosto de entrar num lugar de julgamento, mas a gente tem que clarear nossa visão, né? Você comer enlatados, salsicha, aquelas coisas assim, para o nosso organismo, então falando não no sentido de um julgamento, mas de o que você está colocando no seu corpo, né? Então, se você pega um embutido daquele, a gente sabe que aquilo ali tem muita química, tem muita coisa que nem é digerida pelo nosso organismo, né? Os corantes, os saborizantes. Outra coisa também que aumenta o ácido úrico, aqueles caldos de galinha que você coloca como tempero, sabe? Então, são hábitos que a gente tem que vai passando até. Ah, aprendi com a minha mãe, então eu uso aquele caldo de galinha que dá o sabor, né? Começa a usar mais as especiarias. Você pode usar pimenta do reino, a pimenta caiena. Eu uso muito coentro também, aquele em grãozinho. Dá para você usar curry, uma massala. São tantos temperos que a gente poderia usar que não agridem o nosso corpo e que dão um sabor maravilhoso na comida, né? Mas aí a gente não vai entrar muito por aí hoje, mas eu adoro compartilhar isso porque é uma mudança de hábitos também, né? Então, com a alimentação dá para a gente falar milhares de coisas, mas se hoje você puder sair daqui e já aumentar a sua ingestão de água, eu já estou feliz, tá? Você já está ajudando o seu rim, os rins, a filtrarem melhor e a eliminar a gota do seu corpo. E aí, no caso de artrite, quando você está com uma articulação muito inflamada, você pode botar 50 gotas do óleo de gengibre e 50 gotas do óleo de hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, ele traz o frescor para aquilo que está inflamado, sabe? Além dele também atuar como anti-inflamatório, como analgésico. Então, essa combinação, ela é muito boa para quem tem artrite. E aí você passa ao redor da articulação, tá? Pode ser umas 2 vezes ao dia. E falando especificamente da gota, para quem tem uma fase aguda de gota, tem gente que se beneficia muito do resfriamento, de usar o gelo, porque, gente, a articulação fica tão inflamada e fica tão quente
que a pessoa tem uma calma. Sabe quando você está fritando e faz assim, ó? É muito gostoso, né? A gente poder encontrar os recursos para esse alívio. Então, a mão, às vezes, imersa na água gelada, ajuda também, tá?